Todos acharam? Vejo que alguns ainda estão à procura. Enquanto isso, quero cumprimentar também os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube da DEF Lourinhã. E aqueles que ainda não curtiram, essa é uma ótima oportunidade para você curtir. E se você ainda não é inscrito, também é uma ótima oportunidade de você se inscrever em nosso canal. Que Deus possa te abençoar ricamente e também compartilhar para outras pessoas também serem alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. A porta daquele é a porta do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo depois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus queridos e amados irmãos, como nós prometemos falar nesta semana acerca da morte, e aí ensinar àqueles que ainda não sabem, reforçar àqueles que conhecem, relembrar àqueles que conhecem a palavra de Deus acerca deste assunto, e alertar aos nossos irmãos, sejam eles adolescentes, jovens, adultos, que essa questão do dia dos mortos, do dia dos santos, dia de Halloween, ela não tem embasamento bíblico na palavra de Deus. Se você for olhar, fazer sua pesquisa em qualquer lugar, em especial na página da Igreja Católica, ele vai dizer que o dia dos santos é o dia que eles celebram e rezam para aqueles que foram santos, que sofreram aqui na terra, mas não negaram a sua fé, permaneceram fiel em Cristo Jesus. E no dia 2, isso é um dia, 1º de novembro, e no dia 2, reza-se por todos os mortos, que não saiba qual é o seu destino, para que eles possam encontrar a luz, enquanto estão no outro plano. Esta é a doutrina da Igreja Católica. Este é o ensinamento que se ensina lá. E vamos ainda, dentro desse contexto, observar um outro evento que começou a acontecer dentro de denominações cristãs, a saber, Igreja Católica e outras igrejas, em países como a Inglaterra,
África do Sul, mas, sobretudo, financiado, potencializado por igrejas dos Estados Unidos, que antecede a esse dia, que é o dia do tal do Halloween, o dia do terror, que é o dia pelos mortos que foram para o inferno, que já se sabe que foram para o inferno. Dia 1º, a igreja reza por aqueles que já sabem que são santos. Dia 2, por aqueles que não sabem se é santo, se não é santo. E dia 31, vamos celebrar aqueles que não são santos e estão no inferno. E nestas datas, foi criado alguns tipos de eventos. Dia 31, por exemplo, o dia da doçuras ou travessuras. Entre outros eventos que contrariam os ensinamentos da palavra de Deus. E outros eventos de rezar ou orar. Eu já vi crente orar por pessoas que já estão mortas, pedir oração para aqueles que já foram mortos. De orar por aqueles que não se sabem, para que eles possam encontrar a tal da luz. Então nós vamos mostrar na Bíblia algumas coisas. E vamos mostrar que estas coisas que são ensinadas nos nossos dias, eles não são ensinamentos bíblicos, e que por não serem ensinamentos bíblicos, nós não podemos executá-los. E nós não podemos nem executá-los, nem nos divertirmos com eles, porque são eventos que tratam de eventos de morte, eventos que tiram a nossa atenção, nos distraem daquilo que é realmente, verdadeiramente importante. E se está nos distraindo, gera embaraços, e embaraços geram quedas. Imagine uma pessoa, começa a andar aqui normal, mas se eu encho aqui de fio o templo, passo linha de lá para cá, embaixo e em cima, isso chama-se embaraço. Você não vai ter liberdade de andar, de transitar no templo, porque tem muitos embaraços. Às vezes o embaraço não está te levando à queda, mas provavelmente ele vai potencializar a queda. E a palavra de Deus diz que é para nos livrarmos de todo o mal e para também nos livrarmos de todo o embaraço. E nós queremos falar deste assunto para que a gente possa renovar o nosso entendimento. Eu sei que muitos já conhecem essa palavra, é apenas um lembrete. E eu sei também que tem pessoas que ainda não sabem ainda conhecer, e também mostrar como a gente vai defender a nossa fé. Não adianta ficar falando que está errado e não mostrar na Bíblia. Então, é uma forma também dos irmãos terem meios, argumentos e munições para mostrar, olha, nós não acreditamos nisso. Por isso. Amém? O texto que lemos, a maioria das traduções, a maioria dos tradutores e basicamente os tradutores que traduziram do original para o latim ou para a língua inglesa, eles colocam esse evento como parábola do rico e do Lázaro. Só que alguns estudiosos vão dizer que isso aqui não é uma parábola. Jesus está contando uma história que foi real, verídica. A gente não tem uma noção, porque normalmente quando Jesus ia falar uma parábola, ele costuma falar, o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante a alguma coisa, ou a casa de Deus, ou a verdade sobre algum assunto é semelhante a tal coisa. Ou, quando vai falar uma parábola, não era normal utilizar nomes de pessoas. Então, os estudiosos vão entender que esse texto, essa passagem não é uma parábola, embora a grande maioria das Bíblias a coloca como parábola. Sendo ela uma parábola ou não, ela traz algumas lições importantes que nós precisamos atentarmos a ela. E a primeira lição, a primeira informação que eu quero mostrar, que o texto nos mostra, melhor dizendo, que a palavra de Deus nos mostra, é que a realidade do céu e do inferno é verdade. Ela é uma realidade. Ela não é um conto de carochinha. Ela não é um conto para atormentar as pessoas. Se o céu e o inferno são realidades,
existe uma outra realidade, existe uma vida após a nossa vida aqui na terra. A nossa vida não acaba aqui neste globo. Sua vida não vai se acabar quando você parar de respirar. Ou seja, existe duas realidades aqui. A primeira é que existe céu e inferno. A segunda é que se existe céu e inferno, a vida ela não acaba aqui, ela tem segmento mais à frente. A palavra de Deus vai dizer: havia um homem rico e havia também um certo mendigo chamado Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu, se não perdoe aí, vou começar a botar N no lugar onde não tem. Morreu e foi levado pelos anjos. Já está uma informação de como é que o crente é levado para o céu. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E aí na sequência diz, e no Hades, ou seja, não disse como é que o ímpio, o injusto, aquele que não está salvo, é levado para o Hades. A gente entende que se o crente é levado por anjos para o céu, para o inferno, não sei se é anjo não. Por isso que muitas vezes, se você observar, às vezes a gente não gosta de estar lidando com mortes, né? Mas se você tiver a curiosidade de ver pessoas crentes que morreram, e você pergunta, mas morreu sofrendo lá no Covid-19, de aparelho, morreu sofrendo atormentado, e o homem está com essa expressão de paz, de calma, de alegria. É porque na hora da morte ele viu a glória de Deus. Na hora da morte ele viu o Rei dos Reis em pé no seu trono. E ele viu os anjos do Senhor levando ele para as mansões celestiais. Amém, meus amados irmãos? Mas observe que há uma vida após esta vida terrena. O ser humano, ele não é infinito na sua plenitude, mas ele é infinito a partir do momento que nasce. O que é infinito em sua plenitude? É que antes de haver tempo já havia nascido. E só temos 3 pessoas que conseguem ser eterno, infinito, em plenitude: Yahvé, Jesus e o Espírito Santo. Deus eterno. O Deus que fez os céus e a terra, que criou esse negócio de tempo, que criou os anjos, os arcanjos, os serafins, que criou as nossas vidas e com seu amor nos resgatou em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que nós somos criados, formados por Deus, nossa vida passa sim a ser eterna. Passa a ser uma existência eterna. A diferença é que após esta vida aqui na terra, vai ter 2 destinos. E mostrem e vejam que ele não está mostrando outras opções. Não diz aqui que Lázaro foi levado para um lugar para ver se era redimido, ou foi para um purgatório para ser tratado e foi levado para o céu. Não, diz que ele foi levado imediatamente para o céu. Quem é crente não precisa esperar purgatório, até porque não existe, porque também disse que o homem rico, ele foi morto, e foi sepultado, e foi levado diretamente para o Hades. Porque a justiça de Deus opera desta maneira. Ou seja, meus amados irmãos, 2 realidades que nós precisamos estar atentos. Céu e inferno existem. Céu e inferno existe, e a nossa vida não se finda aqui, não se acaba aqui. Aí você pode estar se perguntando, se céu e inferno existem e a nossa vida não acaba aqui, como nós alcançamos o céu, não o inferno? Que ninguém quer o inferno, glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que só existe um caminho para o reino dos céus. É Jesus, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Então é só por Jesus que nós alcançamos a vida eterna com Deus. Se não for por Jesus, é o outro caminho. Aqui vai mostrar que
Nós entendemos que céu e inferno são ambientes espirituais. Mas vai mostrar que o céu e o inferno, a Bíblia aí, já no contexto da Bíblia toda, vai dar a entender que céu e inferno, antes, eles eram no mesmo plano, separados por um grande abismo. Existia um grande abismo. Então, o céu e o inferno estavam no mesmo plano nivelados. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor elevou as mansões celestiais e abaixou o Hades. Ou seja, a gente acredita que não há mais esse nivelamento. E este evento, sendo ele realidade, e aí é onde reforça a ideia de que ela não é uma parábola somente, ela é uma história verdadeira, é que ele está dentro do contexto do Antigo Testamento, da lei, onde o inferno e o céu ainda não foram alterados o seu lugar. Mas de qualquer forma, ele tem céu e inferno, são realidades, e há um abismo separando eles. O acesso a eles não é feito na hora que chegamos no portão. Muitos acreditam. Vou chegar aqui no portão, aí vai estar lá Pedro. Você vai para lá. Você vem para cá. Não. A chave para chegar lá já está nas nossas mãos. Não está nas mãos de Pedro. A chave é Jesus de Nazaré. Se não temos a chave de Jesus, que é Jesus, vamos ter outra chave. Não tem jeito, não vai ter outro caminho, é dois caminhos só. Aliás, o inferno até cria outros atalhos, mas no final vai levar este caminho, o caminho da perdição. Mas com Jesus, nós não vamos precisar de Pedro, não vamos precisar de ninguém. É já morrer e já ter acesso direto às mansões celestiais. Então nós observamos, meus amados irmãos, que a nossa vida aqui na terra decide o destino que nós vamos estar escolhendo após a morte. Mas ainda vou explicar mais à frente. O acesso a um deles é resultado da nossa vida aqui. Outra informação importante. Duas informações importantes aqui. A primeira é que não há comunicação entre os mortos no Hades e os mortos nos céus. Você pode dizer, mas pastor, tem uma comunicação entre o rico e Abraão. É verdade, mas não esqueça que o seio é de Abraão. Ou seja, Abraão tem um status diferente nessa estrutura. Mas, você veja que ele procura Abraão para pedir para Lázaro atender a um pedido. E veja que o tormento é tão grande que o camarada não está fazendo noção que uma gota d'água não faz diferença nenhuma na situação dele. Mas uma gota d'água na situação dele já ajudaria alguma coisa. Vejam que nessa dimensão, na dimensão espiritual pós-morte, nós não vamos ter acesso ao inferno. Se algum maluco, já lembra aquela história que o diabo enganou algumas pessoas que estavam no céu, aí para o inferno, aí chegou lá no inferno, o diabo botou lá uma festa, um banquete, churrasco, cerveja, mulheres, e aí enganou, aí depois que os camaradas aceitaram ir para o inferno, aí botou no fogo. Não, essa história é brincadeira, só para a gente divertir, mas ela não é verdade. Se você for para o céu, fica garantido, você não vai mais para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Abraão disse que os que aqui estão não vão para lá. Agora é preciso ter uma alerta, que os que estão lá também não vão para cá. Enquanto estamos vivendo o tempo da graça, onde a igreja de Cristo, veja, é a igreja, está predestinada a viver eternamente com Deus. A igreja. Não é o crente. A igreja. Para estar predestinado a viver eternamente com Deus, é preciso estar na igreja. Porque muitos estão falando que, se eu já fui salvo, uma vez salvo, salvo para frente. Você vai ser salvo se você estiver na igreja. Porque é a igreja que está predestinada para ir morar no reino dos céus. É o rebanho de Deus, aqueles que ficaram fiéis até o fim. Por isso é importante, nesse momento, essa transição enquanto estamos vivos, acontece. A gente pode estar na igreja e sair da igreja. Lembra lá do capítulo 15?
do jovem que foi viver sua vida dissoluta fora do reino, mas aí ele teve uma oportunidade de voltar. Mas essa oportunidade de voltar é aqui na terra. Depois que morre, não tem mais oportunidade. Os que estão no inferno não podem ir mais para o céu. Mas louvado seja Deus, que os que estão no céu também não tem mais chance de ir para o inferno. Louvado seja Deus, que quando nós morrermos, Ele vai nos dar a coroa da vida eterna. E com a coroa da vida eterna, nós já estamos campeões de Jeová nas mansões celestiais. Eu me empolgo com essas verdades. Quando chegarmos nas mansões celestiais, toda dor, todo choro, toda tosse, toda agonia, toda preocupação, toda luta vai se findar. É paz, gozo e alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me alegro em saber que um dia eu não vou me preocupar com mais nada. Um dia é só paz, gozo e alegria. Aqui na terra eu ainda tenho paz, gozo e alegria. Mas eu preciso sofrer, eu preciso lutar, eu preciso batalhar. Mas eu faço isso com gozo, alegria e paz. Mas vai chegar um dia que só é a parte do gozo, da paz e da alegria. As lutas cessaram, as lágrimas se cessaram, acabaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para isso, eu preciso chegar nas mansões celestiais. Então nós temos aqui esta primeira informação nesta parte, neste ponto, que aqueles que estão no inferno não vão para o céu mais. Portanto, meu querido, eu sei que pode ofender aos católicos que podem estar me assistindo nesta hora, mas a Bíblia é quem diz. Não adianta mais rezar pelos que já morreram. Eles já chegaram ao seu fim. Se eles foram para o céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente não pode julgar nem quem vai para o céu, nem quem vai para o inferno. Mas se eles foram para o inferno, é misericórdia, mas é a decisão que ele tomou. Não compete a nós lá mudar a decisão das pessoas mais. A gente, enquanto está na terra, a gente luta com as pessoas, até contra pessoas, para que elas venham para o reino de Deus. Mas depois que morreu, acabou. Então não tem esse negócio de rezar não, ou orar, Senhor, meu Deus, meu pai, meu avô, que foi não sei o que, ele fez muita coisa, tem misericórdia dele, bota ele no caminho, não tem essa conversa. A Bíblia não nos orienta a isso, porque se a Bíblia orientasse, seria até mas ela não diz isso. Tudo que nós vamos observar na palavra de Deus diz que a partir da morte segue-se o juízo. E lembre-se, juízo é decisão final. E nesse juízo não tem segunda, terceira instância não, já é a última instância. Então, meus amados irmãos, é preciso ter atenção nesta vida terrena. Nós precisamos ter uma vida eterna, é o reino de Deus, para alcançarmos, de fato, as mansões celestiais. Segunda informação, nessa passagem, onde o homem, o rico, que não é citado o nome, e aqui uma lição que nós precisamos aprender, nós que pregamos, nós que estudamos, damos estudos, nós que somos obreiros, líderes da casa do Senhor, quando nós formos citar algum exemplo, se ele for positivo, que não vai humilhar, mas que vai honrar uma pessoa, nós podemos citar o nome, desde que a pessoa também permita, mas se não for positivo, a gente evita dar nomes. Aqui era um homem rico, e normalmente nome rico, a gente sempre sabe o nome, mas ele não citou o nome. Então é outro reforço que eu acho que esse evento aqui é verdade. De qualquer forma, ele está pedindo, Senhor Abraão, meu pai, engraçado que ele falou, meu pai, tem misericórdia de mim. Aí Abraão diz, ô meu filho. Ou seja, porque Abraão, ele é pai dos judeus. Ele é pai de uma grande nação. Ou seja, ele era, entre os judeus, ele era considerado filho de Abraão. E Abraão reconheceu, ô meu filho. Ou seja, essa questão de, porque eu tenho um parentesco com Abraão, porque Abraão é meu pai, não faz muita diferença não. A diferença ainda é Jesus. Porque Abraão disse, ô meu filho, o que é que você quer? Eu quero que o senhor peça aí para Lázaro, bota uma gotinha de água aqui em mim. Aí ele fala, isso aí não é possível. A gente não pode de lá para cá, isso não é possível, eu não posso atender esse pedido. Abraão disse, meu filho,
meu filho. Ou seja, o pai, Abraão, não teve força, não tem poder para salvar ninguém. E isso nós temos que tomar cuidado também, porque Abraão é nosso pai também. Nós somos o que o Senhor exemplificou, as estrelas do céu. Abraão olhou a areia da terra, essa é a multidão. As estrelas do céu é outra multidão. Nós somos filhos de Abraão, porque nós acreditamos na fé de Abraão, que é a fé no Deus que fez os céus e a terra e queria mandar o Messias. Esse Messias já chegou, já nos resgatou, já nos comprou e está preparando a nossa casa nos céus. Ou seja, meus amados irmãos, as pessoas que são figuras eminentes, pessoas que nós consideramos santas, elas não têm poder para interceder nas mansões celestiais por nós. Meu filho, não posso fazer nada. Não adianta pedir a Maria, uma mulher de Deus, santa, que deve ser sim respeitada, mas ela não é intercessora de Deus, entre Deus e os homens. Ela vai, se uma pessoa chegar no inferno e ver lá Maria, reconhecer Maria, Maria, você é a mãe do nosso Deus, do nosso Jesus, tem misericórdia de nós, ela vai dizer, meu filho, paciência. A mesma coisa que Abraão fez aqui. Portanto, meus queridos, não adianta esse negócio de pedir a santo, santa, seja ele importante quem for, e eu acredito que muitos dos que nós consideramos santos, ou que a igreja católica considera santo, eles foram para os céus mesmo, mas ele não tem poder nenhum para decidir nada. Pedro não tem chave do céu para as pessoas entrarem em coisa nenhuma. A chave está na palavra de Deus e no nome de Jesus Cristo. Portanto, é Jesus. Agora, o tempo de ter a chave, que é Jesus, é o tempo aqui na terra. Porque lá depois, o próprio Jesus vai dizer, não te conheço. Nem adianta me dizer que expulsou o demônio, curou enfermos, fez isso, fez aquilo. Eu acho engraçado, pastor João, é um temor que eu tenho, é um temor mesmo. Porque muitos desses poderão até dizer, Senhor, aquele fulano de tal lá, foi eu que preguei para ele. E aquele fulano de tal foi para o céu, eu não vou? Ou seja, a salvação, meu irmão, é individual. E nós precisamos atentar para a nossa salvação. E aí tem que ser no singular, não é no plural não. Eu tenho que atentar para a minha salvação. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, diz, se dedica na palavra, se esforce na palavra, pregue a palavra, fazendo isso, salvará a ti mesmo e a alguns. Agora, esses alguns, eles precisam também se dedicar à palavra, se esforçar na palavra, acreditar na palavra, se firmar na palavra. Não vai ter Pedro, não vai ter Maria, não vai ter João, não vai ter nada. Nesse tempo presente, eu luto, eu oro, eu me esforço, eu jejum, eu vou atrás, para que todos aqueles que Deus me deu vá para os céus. Eu quero encontrar todos vocês nas mansões celestiais, aquilo que o pastor João Cupertino fala. Eu não quero ver Pedro, a gente vai ver, mas eu não quero ver ele, eu quero ver você. Mas a decisão de ir é sua. Porque se um exemplo desse acontecer aqui, o que é que eu vou falar? Meu filho, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não há, depois da morte, como trocar substituição. Ninguém vai poder substituir. Deixa eu ir no lugar dele. Não, não vai ter mais isso. É na terra que Moisés pode dizer, Senhor, o Senhor me mata, mas recupera ele. É na terra que Paulo pode dizer, Senhor, leva a minha vida, mas dá uma chance para outros. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Amém, meus amados irmãos? Então, se alguém vier dizer, se eu orar para... Não, meu irmão, não tem como ter essa pessoa. Apresenta esse texto. Olha, Abraão é o pai da fé. Irmão, você sabe quem é Abraão? Abraão tem tanta moral com Deus, mas tanta moral com Deus, que Deus ia destruir uma nação e falou, Abraão é meu amigo, eu vou lá informar ele. Abraão tem tanta moral com Deus que ele cometeu um erro da mentira,
Mas Deus foi lá e criou uma situação para ele não continuar no erro da mentira. Deu um sonho ao imperador, ou ao faraó, e colocou a verdade em ação para livrar Abraão. Abraão tem tanta moral com Deus, que Deus diz que todo aquele que for abençoado por Abraão será abençoado. Todo aquele que abençoar os filhos de Abraão serão abençoados. Ou seja, ele, através dele, os seus filhos têm poder de abençoar, e aqueles que abençoam os seus filhos vão ter o poder de serem abençoados também. A maldição também. Você não vê na Bíblia Deus falar isso para muita gente, não. Abraão, meus queridos irmãos, tem tanta moral com Deus, que quando Deus resolveu criar o seio, o lugar de descanso daqueles que iriam para as mansões celestiais, eu não tenho tempo para explicar o que é o seio de Abraão, muita gente também faz muita confusão nesse sentido, mas para vocês terem uma ideia, quando Deus foi criar, construiu um lugar de descanso para aqueles homens e mulheres que permaneceram fiéis, acreditaram em Jesus, na palavra de Deus, e permaneceram nessa fé, como permaneceu Abraão. Na hora que Jesus foi inaugurar, normalmente nessas inaugurações, estádios, prédios, se você for olhar ali o prédio à frente, a biblioteca, tem o nome de alguém. Olha a moral de Abraão. Deus foi inaugurar um negócio lá nos céus, não tinha antes, ele inaugurou. Seio de Abraão. Que moral esse homem tem? Mas, diante da verdade, diante da justiça de Deus, diante daquilo que Deus colocou para nós, ele não podia fazer nada para tirar aquele homem, mesmo ele reconhecendo: filho, não posso fazer nada. Há um abismo entre nós. E aqui nós vamos observar outra lição. Porque o homem vai dizer: então, pede para Lázaro, já que não posso mais aqui, o meu destino já acabou. Pede para Lázaro ir avisar aos meus irmãos, porque aí eles vão acreditar, que senão eu vou encontrar com eles mais à frente. Aí Abraão: isso também não é possível. Eles têm Moisés e eles têm os profetas. E aí, para explicar o que é que Abraão está falando aqui, eles têm Moisés e os profetas. Nós estamos no tempo da lei. Moisés representa a lei do Senhor. Ou seja, está falando, eles têm os 10 mandamentos. Eles têm os mandamentos do Senhor. Por que não estão cumprindo? Eles têm os profetas que estão profetizando e as coisas estão acontecendo. Que está registrado aí. Por que não estão ouvindo? Aí ele falou: não, mas se ressuscitar alguém, ou se alguém do alto vir e pregar, eles vão acreditar. Ele falou: não vão acreditar não. Se não acredita em Moisés e não acredita nos profetas, vai acreditar em ressuscitado? Quer ver que isso é verdade? Tem pessoas que ressuscitaram. Nós ouvimos pessoas que morreram, tiveram atestado de óbito comprovado, e quando elas ressuscitaram, elas contaram coisas, e muitas vezes nós não acreditamos. Eu lembro de uma doutora, que eu não lembro agora o nome. Ela era filha de um obreiro da casa do Senhor, não sei se era um pastor, mas foi criada no Evangelho, mas ela foi para a ciência. E na ciência, perdeu a fé em Deus. E o seu pai sempre orava por ela. Até o momento que o seu pai falou: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Ela foi criada nos seus evangelhos. Mostra para ela o destino que ela está tomando. Então ela morreu e estava com o seu corpo aberto no necrotério para fazer a necrópsia. E nesse período, quando eles fecharam tudo bagunçado, você sabe que se não for uma pessoa importante e a pessoa morta não tem valor nenhum. E isso é comprovado pelos registros. A mulher ressuscita. E ressuscita assustada. Mas ressuscita curada, porque o que tinha lá foi
foi trabalhado, mas ressuscita. E sabe o que ela fala? Que foi para o inferno. E aí depois ela ouviu do pai. Eu estava pedindo meu pai a Deus para mostrar a você o caminho que você está tomando. E hoje prega a palavra de Deus. Mas quantas pessoas não acreditam? Por que o aumenta a fé não é testemunho de morto ressuscitado, não? Muitos não acreditavam em Lázaro. O que aumenta a fé, o que gera fé, é a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e entenderás. Ouve e a sua fé nascerá. Ouve e a sua fé reforçará. É pela palavra de Deus. É os mandamentos do Senhor. É o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Quer conhecer, quer ter fé pela palavra de Deus. E aí mostra uma coisa importante que está sendo muito ensinado nesses filmes bobos, mas muito venenoso. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Seu parente não está do seu perto lá do seu lado para ajudar, não. Não tem karma te perturbando, não, ou te ajudando, não. Ou é anjo do Senhor protegendo, ou é demônio perturbando. Se é anjo do Senhor protegendo, glorifica a Deus. Se é demônio perturbando, levanta a mão e repreende no nome do Senhor Jesus, que ele sairá. Essa história, essa conversa de que, tem um espírito aqui, é fulano de tal, ela conhece. Meu irmão, não caia nessa bobagem, não. Porque aqui está escrito que eles não podem se comunicar com os vivos, e os vivos não podem se comunicar com os mortos. Aí muita gente vai pegar aquele negócio da transfiguração. Transfiguração. Jesus, meu tempo já foi, né? Transfiguração, está lá, transfiguração. Os discípulos bebem de sono. Sabe o que é bêbado de sono? Já teve alguma vez bêbado de sono? Estavam os discípulos. Bêbado de sono, irmão, a gente não entende nada. Não compreende nada, e eles não compreenderam nada. E eles viram a transfiguração. Jesus, eles reconheceram Moisés e reconheceram Elias. Né? E aqui dá até dizer, Moisés e os profetas. Aí muitos vão falar, opa, isso aí é sinal de que os mortos podem comunicar com os vivos. Não é não. Desde quando Moisés conversou com Pedro e João? Aliás, o texto diz que nem Jesus comunicou com os discípulos enquanto estavam com eles. Jesus estava conversando entre Moisés e Elias. Mas não diz que eles estavam conversando com os discípulos. Os discípulos estavam... Estavam para lá de Bagdá. Mas não conversaram com eles. Até Jesus não conversou. Só depois que a transfiguração acabou, que Pedro chegou, Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para ti, para Moisés e para Elias. Aí você falou, não, meu filho, o tempo de eternidade não é agora não. Eu não vou fazer cabana não, eu vou fazer casa para você morar. Não é cabana não. O que eu tenho preparado para aqueles que são fiéis não é cabana não, é mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tem que descer, vamos ficar tranquilo aí. Depois que vocês entenderem, vocês expliquem essa história. Senão vocês vão criar umas heresias aí. Ou seja, não teve comunicação entre vivos e mortos. Você pode argumentar, mas Elias não morreu. Sim, mas está entre os mortos. Não há comunicação entre vivos e mortos e vivos. Se alguém está perturbado com a avó, repreende que é demônio. Se alguém está perturbado com o pai, com o tio que já morreu não sei quanto tempo, ou com alguma coisa que fez, repreende que é demônio. Não, pela palavra de Deus, isso não existe. Outra coisa, também não existe essa questão de reencarnação. Você fala, mas João era encarnação de Elias. Como? Isso é contradição da própria doutrina espírita. Porque para ter reencarnação é preciso primeiro morrer, para que ele possa reencarnar no próximo. E Elias não morreu, e o próximo está vivinho. Não tem reencarnação, é uma vida só, e acabou.
Até porque nós podemos reencarnar 300, 400, 1 milhão de vezes que nós não vamos pagar os nossos pecados diante de Deus. Os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, não há comunicação entre mortos e vivos e vice-versa. A única comunicação que temos com os céus é com Deus e até com os anjos. E nada mais. É com Deus e algumas vezes com os anjos. Porque eles foram outorgados para ministrar entre nós, estar conosco, nos proteger, nos guardar, nos livrar. Louvado seja Deus. Que tem o leão da tribo de Judá conosco, em nosso meio, que tem o Espírito Santo dentro de nós, que tem os anjos nos rodeando. Pode ter demônios, leões ao redor, mas ao nosso redor, dentro de nós e conosco, está o Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, essa história não se pode ser levada a sério. Muito dessas histórias, sabe como é que começou? Começou com ficção. Começou com brincadeira boba. Por isso que às vezes tem brincadeira boba, que é boba mesmo, mas que nós repreendemos, nós pedimos para não fazer. Porque é essas brincadeirinhas que vão gerando as coisas, ó, vai passando, é igual aquela bola de neve. Começa aquele negocinho, não faz nada não, mas é uma bola de neve. Daqui a pouco está atropelando casa, está derrubando coqueiro, está derrubando um bocado de gente. E essa história que nós temos de Halloween é mais recente. Dia dos Santos, século V. E finados, também século V. Ou seja, são coisas recentes. Que foram incluídos na prática cristã, que gerou uma abominação para Deus. Tanto que Deus levantou homens para fazer a reforma. E dessa reforma trazer a palavra de Deus. Dentro deste tempo da graça, meus amados irmãos e irmãs, nós somos considerados indesculpáveis. Porque se os católicos na época proibiram a Bíblia, muitas das vezes proibiam porque também não dava acesso, era muito caro. Hoje nós podemos ter a Bíblia de graça, na palma das nossas mãos. E a palavra de Deus vai mostrar, nessa parábola do rico e do Lázaro, que o que é praticado nesses dias não são bíblicos. E há um envolvimento do inimigo aí para distrair, para tirar-nos da presença de Deus. Porque, meus amados irmãos, esse negócio de fazer brincadeira ou travessura é levando os nossos jovens à rebeldia, levando nós temos um dia que nós podemos fazer alguma coisa errada. E aí, nesse dia, gera dias, aí briga com pai, briga com mãe, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita líder de jovem, não respeita ninguém. Dentro de uma cultura que eles querem que todos sejam respeitados e ninguém respeitado. É impressionante. A loucura desse tempo presente. Que eles exigem respeito por todos, mas não respeitam ninguém. E começa com essas coisinhas. Então, meus queridos irmãos, esse negócio dessa abóbora, que acender, até quem gosta de LED, esse negócio de efeito, parece às vezes bonito, tirando aquela cara feia, mas isso aí é só brincadeira, é um entretenimento que não vale a pena. Fazendo aqui um parênteses, algumas pessoas me perguntam: pastor, se eu pegar essas abóboras que estão aí nas rotundas, aqui em Lorian, o pessoal encheu as nossas rotundas, ou, eu esqueci como é que fala no Brasil, rotatórias, de abóboras, né? Aqui é cheio de abóbora também, é da cultura da abóbora, encheram de abóbora para lembrar o Halloween. Não, não pegue não, se você está com fome, procura a gente, que a gente com muita alegria vai ajudar. Não pega esses negócios não, a gente não sabe o que eles botaram aqui, trouxe. Além do que pode se configurar furto, roubo. Você é crente, você é salvo. E o crente que é crente, que furtava agora não furta mais, e acabou. Então não toque daquele, não deixa, repreende, pede misericórdia ao Senhor e vamos seguir à frente. Amém, meus amados irmãos? Muito bem, o pastor João Cupé está falando aqui, o que é oferecido ao diabo é do diabo. Então, deixa esses negócios para lá. E pais, volta a lembrar o que eu falei domingo. Não deixe seus filhos esse negócio de doces ou travessuras, não. Você chega para ele e conversa: olha, meu filho, nós não acreditamos nisso, porque isso aqui contraria a palavra de Deus. Isso aqui não é a verdade. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que não vai levar a um lugar bom. As pessoas não são obrigadas a dar doce.
Nenhum pai é obrigado a dar doce, porque as outras pessoas são. Até a Lucas gostou da história. As pessoas não são obrigadas a atender pedido e tem o seu direito de não atender. E não é porque isso vai ter que ter travessura. Se nós que pregamos o evangelho, elas não são obrigadas a receber o evangelho, e nós não podemos contrariar elas, por que doce, que coisa que é barato? Então já ensina as nossas crianças a não se envolver nisso. E liguem para as suas escolas. Olha, não quero meu filho com essas brincadeiras, nesses eventos. Se tiver algum evento aí, qualquer coisa, não é obrigado. A lei portuguesa permite que a gente não seja obrigado a entrar em coisas que ferem a nossa fé. Não pode tirar ponto, não pode nada disso. Então vamos nos instruir, vamos nos fortalecer na palavra de Deus. Porque como disse a palavra do Senhor no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, versículo 19 a 31. Céu e inferno são realidades. O acesso a elas é feito aqui na terra. Depois segue-se juízo. Não tem comunicação entre mortos e vivos. De lá não tem mais como caminhar. Então, se a pessoa já foi para o inferno, não tem o que fazer. A morte é tão decisiva que até a união eterna que o Senhor criou, que foi o casamento, ela acaba na morte. Até que a morte nos separe. Porque depois da morte não vai ter negócio de casamento, não vai ter esposo e esposa, pai e filhos. Podemos até reconhecer. Eu imagino Salomão reconhecendo as esposas. Podemos até reconhecer, mas não vai ter esse relacionamento. Seremos como os anjos nos céus. Aleluia. E esta palavra, meus amados irmãos, ela é uma palavra que é um alerta, mas ela também uma bênção para nós. Porque nós temos uma esperança viva. Paulo diz, se nós acreditarmos no Evangelho apenas para as coisas presentes, somos os mais miseráveis dos pecadores. O que Paulo está dizendo? Se nós só acreditamos que o Evangelho é só para falar línguas estranhas na terra, é só para pular de alegria na terra, é só para ter dinheiro na terra, é só para ajudar o outro na terra, é só para se livrar das drogas na terra, é só para se livrar da prostituição na terra, é só para ter restauração de casamento na terra, somos os mais miseráveis dos pecadores, porque a nossa esperança, de fato, não é as coisas da terra, são os céus de Deus. Não é o céu da boca do leão, da onça, é os céus de Deus. Está escrito que o Senhor Jesus foi para lá preparar um lugar para nós. Ele está preparando um lugar bonito, agradável. Em breve nós vamos dar um estudo sobre as mansões celestiais. Não é como a gente às vezes imagina, mas é coisa gloriosa, é coisa grande, é coisa boa, é coisa poderosa, é coisa esplendorosa, é coisa dos céus de Deus, que o olho nosso não pode imaginar, que a nossa mente não pode raciocinar, que o nosso coração possa desejar. É muito mais daquilo que podemos e imaginamos. Os céus de Deus. Os céus de Deus. Quando João viu, ele comparou as ruas com ouro e cristal. Ele comparou os muros com pedras preciosas. No céu de Deus nós vamos encontrar o Cordeiro vivo, que também é o leão da tribo de Judá. Nós vamos encontrar o sol da justiça, e lá não haverá mais noite, porque não vai mais existir essa questão de dia e noite. Nos céus de Deus não terá choro, não terá lágrima, não terá decepções, não terá arrependimento. Nos céus de Deus é gozo, paz, alegria eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos lutar pela nossa chegada nos céus de Deus. Esta é a chave, está em nós, está na palma das nossas mãos. E pode ser aberta no nosso coração a partir de agora. Nós podemos participar, desfrutar do reino de Deus
aqui e agora, porque Deus diz, Jesus diz, o reino de Deus está chegando e já chegou. E ele diz que o reino dele não é comida, não é bebida. Meu amado irmão, se você não está gostando da comida, se você não está gostando da bebida, se você não está gostando da roupa, se você não está gostando da casa, é direito seu. Você precisa lutar para aquilo, os seus direitos, aquilo que você sonha, mas saiba que o reino de Deus não são essas coisas. O reino de Deus é paz, gozo, amor e alegria em Cristo Jesus. Então, se você tem isso, você já está vivendo os céus na terra. É por isso que às vezes quando estamos na presença de Deus, parece que a gente não sabe se o céu desceu ou se a terra subiu, porque nós presenciamos a presença de Deus. Saiba que é só um ensaio, e aquilo que nós estamos vendo, nós ainda não sabemos nem metade. Nós não temos nem compreensão do que serão as mansões celestiais. Aquilo que nós já vimos já traz até confusão, mas quando chegarmos, todas as dúvidas, todas as questões serão dissipadas. Por isso que não vai mais precisar de fé, porque a fé é a prova das coisas que se espera, mesmo sem você ver. Mas você agora já está vendo. O ápice, tudo, a sabedoria eterna, você já está vendo. Você não precisa mais ter fé. Por quê? Já passou, você já venceu. Só o amor vai ficar, só Jesus vai ficar, só o Espírito Santo vai ficar. Não vai precisar nem de fé, porque todo o conhecimento já será nos capacitado. Nós teremos capacidade para conhecer todas as coisas, nós teremos ciência de todas as coisas. Por isso, meu amado irmão, vale a pena permanecer fiel, vale a pena sofrer pela fé, vale a pena sofrer, vale a pena ser corrigido pela palavra de Deus, vale a pena ser corrigido, disciplinado, vale a pena, porque essas coisas vão nos levar para os céus. Vale a pena estar na culto de ensino, vale a pena estar em oração, vale a pena resistir às tentações sexuais e de dinheiro, vale a pena resistir todos os problemas, vale a pena resistir, porque o que nos espera é coisa grande, é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa. Se nós não estivermos nisso, o que nos espera é tristeza, angústia, alegria, paz, o gozo, não vamos ter mais acesso, mas vamos permanecer fiéis a Deus e a sua palavra. Não importa se você